Bem, meus amigos, como nós estávamos falando, vamos falar agora de outro gatilho mental. Eu vou citar muitos, tá? E vou citar os mais sutil que passam pela gente. Vai ter gatilhos bons também, o que é muito bacana. Então, antes de falar um ruim, vamos falar um bom. Vocês já passaram de frente de algum lugar e vocês escutaram uma música e de repente o corpo começou a agitar e aquela música ficou na cabeça e por incrível que pareça você só consegue cantar o refrão da música, você não consegue. Você tem a música inteira na cabeça, mas você só fica com aquela pequena mensagem. Aquilo é um gatilho, tá bem? Só que é um gatilho do bem, que te lembra algo bom, mas também tem música que lembra coisas ruins. Então vamos pro lado bom, tá ok? Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre gatilhos que prejudicam a gente, atravessando a nossa paz de espírito. Vamos falar um pouquinho sobre cheiro, tá bem? Olha que coisa bacana. Digamos que eu tenho uma namorada, por exemplo, né, que me deu um presente de perfume. E digamos que ela tem um ciúme muito grande, né, da minha pessoa. E esse perfume, ela comprou e me deu e ela tem esse cheiro, né, desse perfume. E de repente a gente briga, tem uma discussão, ela sai para um lado, eu saio para o outro e por acaso do destino, uma pessoa, uma mulher passa por ela com o cheiro daquele perfume que ela me deu. Aí a briga está feia. Por quê? Porque na cabeça dela aquele cheiro foi um presente que ela me deu. E de repente pode associar que de repente eu tive com essa pessoa, porque eu briguei e o cheiro ficou impregnado naquela pessoa. E pode até ter um desafeto aí, uma briga, uma contenda imensa. Se você parar para pensar, tem muitos cheiros que a gente sente que remete a gente a algum passado, alguma coisa que aconteceu. Digamos que, por exemplo, eu vou citar assim, digamos que eu sofri um acidente e eu fui parar no hospital. Tive um traumatismo, acordei meses depois e a primeira coisa que me veio foi o cheiro daquele cheiro de hospital. Cheiro de sala de cirurgia, e ficou aquele cheiro, e de repente, diante do estado, eu não sabendo o que aconteceu, eu estava na cama parado e me deu um estado catatônico, eu comecei a gritar desesperado, querendo saber o que aconteceu, não tinha lembrança de quase nada, e ficou aquele gatilhozinho lá dentro por causa do cheiro, ok? Aí o que acontece? Aí passa-se o tempo, eu estou indo e de repente eu sem querer eu passo de frente de um hospital e vem aquele cheiro. E de repente eu começo a chorar do nada. E o que é incrível, meus amigos, é que assim, a maioria das pessoas que passam pela experiência de traumas assim, ela não se lembra que algumas coisinhas formam gatilho no cérebro, tipo como se fosse uma autodefesa, uma autopreservação, só que tem hora que exagera demais, né? E aquele cheiro remeteu aquilo lá. Só que de repente tem minha família perto de mim e não entende por que de repente do nada, num lugar qualquer, eu comecei a ter crise de choro e medo de morrer, mas muito medo. Porque no cérebro vem a informação do acidente, que embora eu não me lembro, mas ele se lembra, né? Enquanto os olhos não apagam, o cérebro continua buscando a imagem. Então, e também o cheiro, que eu passei de frente do hospital e de repente eu senti aquele cheiro que remeteu tudo isso. Vocês estão notando que algumas coisas é tão interessante, vocês provavelmente vai estar assistindo esse vídeo e vai estar aí buscando na mente. O que é bacana é que quando você começa a descobrir os gatilhos que te levam a um estado ruim da mente, você vai começar a matar a charada de todos os traumas que existem dentro de você. Porque o cérebro ele pega como experiência e nós pegamos como trauma. Aí é ruim porque a experiência do cérebro não cometeu o mesmo erro. E o nosso como trauma é se afastar disso pelo medo. E aí depois falta coragem pra gente. Aí é complicado, porque daí se o medo sobrepor a coragem, a gente não vai viver, a gente vai padecer, né? É como eu falei, a pior prisão que tem é a prisão sem grade. É um calabouço sem existir, ou uma masmorra que nunca existiu. E a gente se sentir preso dentro disso, tá ok?
Esses gatilhos que eu estou falando para vocês, existem muitos outros. O primeiro gatilho que eu falei sobre a agulha, aquilo é tato. Então tudo que tocar no teu corpo, que é tato, o corpo entende como uma experiência e o cérebro também. A gente vê como um trauma, como uma pancada no trauma, para a gente não cometer os mesmos. E o cérebro é para ter informação para que você não passe pelos mesmos erros. E hoje eu estou falando um pouquinho sobre o olfato. Então assim, e também tem a audição, que eu citei a música, né? Então, mas vamos pelo olfato. Então, por exemplo, você está andando na chuva e de repente aquele cheirinho de terra molhada. Para muitos, vão lembrar de coisas boas, sítios, casa, né, na praia, uma casa de veraneio, algo feliz. Só que quem tem medo de tempestade, por exemplo, tem medo de chuva, de raio, passou por uma experiência assim, quando sente o cheiro da chuva, já pode ligar aquele desespero. E o medo, ele é a chavinha que liga tudo isso. E pode desencadear coisas que a gente não entende. Como eu disse para vocês, olha que coisa interessante. Se porventura você um dia tomou uma descarga elétrica, um choque, né? E o corpo doeu tudinho. Se você, por exemplo, associou o cheiro da chuva com o trauma, com aquela experiência que você teve, toda aquela dor vai ser manifestada sem existir o raio. Tá ok? Porque o cérebro guardou aquela informação. Assim como 11 horas, a gente lembra do almoço, comer, alimentar. É um gatilho. Então é importante vocês entenderem que tudo que remete aos 5 sentidos vai gerar para você uma experiência ou um trauma. Você está 11 horas passando em frente do restaurante, sentiu o cheirinho de alho frito, comidinha feita, na hora o estômago já pede comida. Se você não der, ele vai começar a roncar. Se não der, ele vai começar a fazer úlcera, né? Liberar o ácido ali e corroer o próprio estômago. Então, as consequências. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Tem gatilhos que ele pode, para uns, fazer coisas boas, para outros, coisas ruins. Vai depender da experiência que a pessoa teve. Ele é sutil e passa pela sua vida como se fosse nada, mas pode fazer desde uma boa recompensa como uma grande punição. Então comece a observar isso em vocês, o cheiro que vocês sentem, se te faz lembrar coisas boas ou coisas ruins. Se for coisas boas, pratique. Se for coisa ruim, quebra o ciclo. Porque você tem que entender quando foi a experiência mais ou menos que passou, na idade que você passou, e você fala, mas espera um pouquinho, eu não sou mais aquela pessoa de 12 anos, agora eu tenho 46 anos. E agora eu posso lidar com isso, eu posso ressignificar isso. Porque naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então aí muda tudo, tá ok? Um abraço a todos, espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal, tá no link aqui abaixo. E vamos partir para mais gatilhos. Fica com Deus a todos.